Um nobre é falsamente acusado de tentativa de homicídio pelo seu irmão adotivo, amigo de infância. Esse nobre vive anos como escravo romano e busca vingança contra esse irmão através de uma corrida de bigas e tem sua vida mudada após o encontro com Jesus de Nazaré. Familiar? Hoje nós vamos conversar sobre um clássico, mas em forma de livro, Ben-Hur, de Lawrence Wallace. Vem comigo! Quando se fala em Ben-Hur, é inegável que a primeira referência que vem à nossa mente é o filme épico de 59, dirigido por William Wyler, estrelado por Charlton Heston, ganhador de 11 Oscars. A minha infância tinha muito replay desse filme, do Vento Levou, A Cor Púrpura, tanto porque a gente alugava e também porque passava nas sessões da madrugada da Globo. Eu sei que tem uma versão mais recente, inclusive com o Rodrigo Santoro, mas eu não assisti, então não sou capaz de opinar. Pra ser sincera, eu nem sabia que existia o livro. Eu encontrei esse livro numa dos meus passeios na biblioteca pública. Se você acompanha aqui o canal, o meu Instagram, você vai ver que de vez em quando eu dou um pulinho por lá. Inclusive dá pra ver a marcação, a organização deles, né? E foi uma enorme surpresa pra mim. Meus pais falaram, eu quero ler, já leio, ver o que você achou e tudo mais. E aí eu descobri também que esse livro foi escrito em 1880. Mas caso você também, como eu, não sabia a existência do livro, nunca leu e também nunca viu o filme, vamos para a história. Bom, toda a terra dos hebreus e grande parte do mundo conhecido está sob o domínio de Roma. O livro começa com uma conversa de reencontro de dois amigos de infância que foram criados juntos, o Judá Ben-Hur e o Mensala. Eles sempre se deram bem, apesar de que, à medida que foi crescendo, Mensala não se sentia bem, não se sentia confortável naquela situação, porque ele não fazia parte da nobreza. Por isso, Mensala abandona tudo e se junta aos romanos. Ele participa de várias guerras e se torna o comandante do exército de César. Enquanto isso, o príncipe Ben-Hur continua em seu palácio, vivendo numa vida de conforto, de luxo, com sua irmã e com sua mãe. Veja só, Ben-Hur nasceu no 7º ano do reinado de César Augusto, que concilia mais ou menos com o nascimento de Jesus Cristo. A história de Judá não é bíblica e também não é história, esse aqui é um livro de ficção. E alguns momentos no livro ele encontra Jesus em algumas circunstâncias em que Jesus é citado na Bíblia. Há ali uma conversa, há uma paráfrase de passagens da Bíblia nesse contexto de ficção. Quando Messala volta a Jerusalém com os soldados romanos, liderados por Pôncio Pilatos, eles são bem recebidos por Judá Ben-Hur. E aí nas ruas ali da cidade, tá tendo todo um cortejo, tá tendo uma demonstração dos soldados e cavalos e armas e aquela coisa toda. E Judá sobe no telhado para poder ver aquela cena junto com a sua irmã e junto com a mãe também. E aí a irmã se apoia, enquanto conversa com Judá para ver a cena, ela se apoia no telhado e uma pedra, um pedaço do telhado acaba rolando e atinge um soldado que estava passando. Foi um incidente realmente, foi uma tragédia, né? E aí todo mundo para, vê aquela situação, olha para cima e vê Ben-Hur, porque naquele momento que ele vê a circunstância, ele afasta a irmã para ver melhor o que aconteceu. E aí todo mundo olhando vê Ben-Hur e automaticamente eles pensam o quê? Naquela situação de revolta contra Roma e tudo mais, eles acham que aquilo foi um atentado, que Ben-Hur fez um atentado contra um dos soldados. E aí soldados invadem a casa de Judá Ben-Hur, prendem todos os três e a descrição da cena ela é muito bem feita. Ela é muito bem trabalhada, a narração daquela tensão, a subida. E você sabe, você que acompanhou toda a cena na descrição do livro, sabe que não foi proposital. Você fica o tempo todo com aquela sensação de não vai acontecer nada, eles vão entender e não. Eles realmente são presos e aí a história de Judá Ben-Hur começa a ganhar um corpo que a gente acompanha até o desfecho. A mãe e a irmã de Judá são levadas para a prisão. Judá, também preso,
se torna escravo de Roma, e a gente vai observando ao longo do tempo todas as situações pelas quais ele acaba passando como escravo, e o contato que ele tem com outros escravos, a violência daquela circunstância, a revolta que aquele povo tem, aqueles escravos têm cada vez mais com Roma e com a injustiça de toda aquela situação. E cada vez mais aumenta, por causa de tudo isso, a vingança que Judá vai levando ano após ano no coração, principalmente contra Messala, porque ele vendo tudo aquilo, crescendo com aquela família, sabendo sim que Judá seria incapaz de fazer aquele ato monstruoso, mesmo sendo também revoltado contra Roma, Messala em nenhum momento defende Judá, a mãe de Judá ou a irmã, que inclusive tinha ali uma paixão platônica por Messala. Então Messala assume a situação, disse que ele provavelmente fez aquele atentado e nunca em nenhum momento demonstrou querer defender aquela família. E aí, durante anos, Judá Ben-Hur remoe aquela vingança no coração contra Messala, e as transições de trabalho que Judá vai tendo ao longo do tempo como escravo até parar num navio. Aí você imagina o navio, de como funcionava naquele período, vários escravos na parte mais inferior do navio, com os remos na mão, acompanhando a batida de um tambor para ter toda uma constância no remo e fazer o navio prosseguir viagem. Todos aqueles escravos, você percebe o sofrimento agudo, eles serem trancafiados, algemados, a algema machucando, mesmo puxando o remo, totalmente impossibilitados de ver a luz do dia, exceto pelas pequenas janelas por onde passa o remo, com a certeza de que eles estão prestes a morrer a qualquer momento. Sempre tem essa tensão no ar, que pode ter um outro navio, de que pode começar ali uma pequena guerra e permanecerão algemados até a morte. Inclusive acontece uma batalha ali em pleno alto mar com outro navio inimigo, e aí a gente vai acompanhando aquele desespero de tentar sair da algema, não tem o que fazer, e vem bomba, fogo, vai pegando, vai comendo o navio todo por dentro, não tem para onde correr porque ali é alto mar. E naquela situação toda, Judá acaba, mesmo sem querer, salvando a vida do comandante do navio. Ele se chama Quintus Arrius. E isso faz com que tenha uma completa mudança na vida do Judá. Quintus sabia que ele podia ter sido morto por qualquer um dos escravos, porque aquele é apenas um escravo, até pela raiva, pelo ódio, vou colocar para fora aquela sensação de vingança, ele podia ter sido morto. E apesar disso, Judá salvou a vida dele. E nasce no coração do Quintus, conversando com Judá, ouvindo toda aquela história, ali os dois em cima dos destroços do navio, tentando não morrerem, esperando ajuda de um outro navio. Arrius escuta toda a história do Judá e acredita nele. E com o passar do tempo, nasce ali um sentimento de carinho e de também agradecimento pelo que Judá fez. Então, Quintus Arrius adota Judá Ben-Hur como filho e o leva consigo para Roma. E aí a gente vai acompanhando a passagem de tempo. Judá não procura nada, não procura ninguém, apenas vive aquela circunstância. E ele também acaba se tornando um campeão das corridas de biga. Caso você não saiba o que seja biga, eu vou deixar, aqui dá pra ver mais ou menos, não sei se dá pra entender, os cavalos com uma espécie de carroça, onde fica ali o que está conduzindo os cavalos. E disso eles fazem competição. Tem alguns obstáculos, eles têm que dominar os cavalos, e é muito complicado porque a ideia aqui da biga é entender como funciona cada cavalo, entender qual é o mais veloz, qual é que aguenta a longa distância, quando tem uma curva, qual que vai se adequar melhor àquela saída de curva. E Judá, conversando com os cavalos, tendo uma comunicação de trabalho em cada um deles, ele acaba se tornando vencedor desse tipo de esporte. Mesmo com esse triunfo, mesmo com essa glória, e aí tendo retomado uma vida de mais conforto, saindo da escravidão, saindo de toda aquela situação, mesmo assim Judá não consegue tirar do coração o desejo de vingança por tudo que Messala fez.
Então ele se despede do pai adotivo e retorna triunfantemente para a Judéia. No caminho, ele conhece um árabe que também está indo para a Judéia para levar seus cavalos para competir num evento de carruagem. Evento esse que Messala, naquele local, é o grande campeão. O árabe até convida Judá para acompanhá-lo, porque ele percebe que Judá entende dos cavalos e essa é a parte mais importante do esporte. Então ele convida Judá para acompanhá-lo, mas Judá quer saber onde está a mãe, o que aconteceu com a irmã. Então ele volta para casa, onde tudo aconteceu, a casa da sua infância, e descobre a casa totalmente destruída, largada, e ninguém tem notícia do paradeiro da mãe e da irmã dele. E aí não há nada que ele possa fazer a não ser ir diretamente com Messala, para tentar descobrir aonde foi parar a sua família. E ele dá um ultimato ao tribuno. Ele diz que Messala precisa dar um jeito para encontrar onde está a mãe e a irmã dele, porque afinal de contas, Judá Ben-Hur não é mais um escravo. Inclusive ele tem um sinete, ele tem um anel que demonstra de quem é seu pai adotivo, a importância que o pai dele tem diante de Roma, e Messala entende isso. Messala então manda o centurião procurar por elas pelo presídio. Tem toda uma situação que acontece nesse momento e aí ele descobre que as duas estão com lepra. Porém, a notícia que ele repassa para Judá é que na verdade elas estão mortas. E isso faz com que Judá aceite o convite do árabe para correr contra Messala. E a revolta, as rebeliões, as brigas ali permanecem cada vez mais fortes contra o Império Romano, principalmente pelos judeus. Isso faz com que Judá queira se juntar àquela situação, apoiar aquele grupo, levando em conta que ele é um príncipe judeu e também possui importância romana devido a seu pai adotivo. Então Judá também decide se unir aos judeus rebeldes e matar todos os romanos, tanto para vingar a morte da família, mas também para livrar a sua terra daquele povo. O que Judá não esperava era mais um encontro com Jesus de Nazaré, que estava naquele momento carregando sua cruz, se encaminhando para o lugar da crucificação. E a partir desse encontro, muita coisa repercute de forma extraordinária na vida do Judá. Ele impulsiona a dar uma nova resposta, a ter uma nova visão diante de tudo aquilo que já havia acontecido. Assim, eu me surpreendi em como o filme é fiel a esse livro. O livro tem aproximadamente 230 folhas. Eu não sei, eu acredito que não tem uma reedição já há muito tempo. E isso é uma forma de incentivar você a procurar também, não só em sebo, mas nas bibliotecas da sua cidade e tentar achar essa pérola. Foi muito bem escrito esse livro, o desenvolvimento dos personagens, a parte histórica também do que aconteceu e também trechos bíblicos que ele acabou trabalhando em cima, inclusive os encontros que Judá teve, que foi mais de um com Jesus de Nazaré. É muito bonito de ver essa redenção, apesar de tudo que estava acontecendo na vida do Judá, que também era um reflexo na vida de todos aqueles em que Roma assumia e comandava e tomava para si como dono. E é uma leitura muito boa de se fazer, você vai fazendo a leitura sem perceber, ela é muito fluida também. E aí, você já assistiu o filme? Ficou interessado de ver o filme? Espero que você encontre esse livro para ler. Se encontrar, me avisa aqui onde você encontrou e vamos divulgar cada vez mais essas visitinhas que a gente tem na biblioteca pública, porque a gente pode encontrar pérolas como essa. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.